Oséias capítulo 1, a partir do versículo 2, e eu queria falar sobre esse Deus de aliança, um Deus de encontro. A terça do encontro, todos nós aqui viemos não só encontrar os irmãos, mas precisamente para adorar esse Deus e encontrá-lo aqui neste lugar. E nós vamos aprender que esse Deus, ele é fissurado por esses encontros, mas é um encontro que vai muito além de simplesmente um relacionamento superficial, mas um Deus que prioriza a aliança e o comprometimento real. E Oséias capítulo 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, toma mulher adúltera, filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido de Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Como engravidou novamente, deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, trarei com amor a nação de Judá. Eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem pelos cavalos ou cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Capítulo 3 agora, dá um pulo no capítulo 3 de Oséias. E o versículo 1 diz o seguinte: o Senhor me disse: vai e trate novamente com sua mulher, apesar dela ter sido amada por outro homem e ser adulta. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para os outros deuses e de amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Amém? Essa história é uma história que a gente talvez já ouviu falar na Bíblia, de um profeta chamado Oséias. Ela se passa mais ou menos 750 anos antes de Cristo. E esse Deus que nós cultuamos aqui é um Deus que ele é fanático por uma aliança e por um comprometimento. E em toda a história da Bíblia nós vamos aprender bastante com esse Deus que sempre se relacionou com o seu povo. Apesar de nós falharmos, nós errarmos, Deus é um Deus que ama os encontros. Deus é um Deus que ama realçar alianças que foram quebradas, pactos que foram desfeitos. Deus é um Deus que ama trazer de volta o filho que está longe de casa. Deus é um Deus que ama a restauração do seu reino por completo. E eu estava em Recife há algumas semanas atrás, e eu torço para o maior time do Nordeste, chamado Esporte Clube do Recife. E falar isso aqui é muito sério, no estado que tem o Ceará e o Fortaleza. Mas eu estava lá no estádio, a gente tem alguns amigos que jogam futebol, e um jogador falou assim: Gui, vamos assistir o jogo. Ele estava lesionado, e eu fui lá para a cabine, onde os jogadores, as esposas, os filhos ficavam para assistir o jogo do esporte. E o Esporte Clube do Recife, ele tem uma música bastante famosa, que aí ele fala pelo esporte nada, pessoal, tudo, parece aniversário. Mas o povo grita dizendo que o esporte, como todo mundo faz em estádio de futebol, antes da partida começar. Dependendo do jogo, a gente muda muito o nosso posicionamento dentro de um estádio de futebol. E o esporte é aquela festa, 30 mil jogadores, 30 mil torcedores, o esporte entrou no campo, o povo gritando que amava aquele time, é o leão de verdade, não é o leão, enfim. E aí, naquela torcida lá, o povo gritando pelo esporte, a grande maioria usando as camisas na sua totalidade, preta e vermelha. E eu lembro que eu estava sentado do lado da esposa do goleiro Magrão, até jogou no Ceará muito tempo atrás, e ele é o maior ídolo talvez do esporte, da história do esporte. O Magrão, então conhecido até por alguns aí como um dos maiores goleiros que já existiu, e esse cara estava no gol, titular número 1, e antes dele entrar, entrou aquela festa naquele jogo, que é uma coisa muito rara, o esporte perdeu. E perdeu com 2 falhas do Magrão. E foi um sentimento muito, muito complicado assim, para mim, eu achei muito estranho, por quê? Aquela torcida que estava clamando o Magrão, antes de começar o jogo, começou a xingar aquele homem. E eu estava do lado da sua esposa. Imagina você sentar do lado da mãe do juiz no jogo de futebol. Eu estava do lado da esposa do Magrão. E eu ficava constrangido, que o povo xingando. E assim, ele foi muito mal naquele jogo realmente. E eu fiquei assim, meu Deus, que constrangimento, olhando para ela. E Deus falou comigo profundamente naquele dia. Eu cheguei em casa e triste, porque o esporte tinha perdido. E Deus falou assim: olha, nós temos
estádios, igrejas que estão lotadas, pessoas que até mesmo vestem a camisa da igreja, mas existe uma grande diferença entre vestir e participar do que ter uma aliança. E eu fiquei pensando, naquela noite, talvez as 30 mil pessoas, ou 29.999 com raiva do Magrão, a esposa dele chegaria em casa talvez mais cedo, porque o jogador de futebol demora para tomar banho, dar entrevista, e quando aquele homem que foi xingado por 29.999 pessoas, eu também não, 29.998, quando ele entrasse em casa, aquela mulher estaria de braços abertos, amando talvez ele mais ainda, falar assim: olha, você é o meu homem, porque eu não estou aqui porque eu sou torcedor do esporte, mas é porque eu fiz uma aliança com você e eu te amo apesar de qualquer outra coisa. E quando a gente pensa nisso, a mulher do Magrão fez isso porque um dia ela fez uma aliança com aquele homem. E o relacionamento que nós temos com Deus, nós temos que entender que Deus é um Deus de encontro, mas é um Deus de pacto e um Deus de aliança. Esse encontro não pode ser superficial, mas precisamos entender, e Deus queria que o seu povo, desde o Éden, entendesse que Ele era um Deus de pacto. Tanto é que Deus vai fazer vários pactos, várias alianças com o seu povo, e nós estamos aqui hoje, nessa texto do encontro, para entender o poder dessa aliança em Jesus Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, na história, Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, as tribos de Israel. A tribo começa a crescer demais, o povo de Deus é escravizado por 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés, faz um pacto mosaico com esse cara tira o povo do Egito, ele atravessa 40 anos no deserto. Moisés não entra na terra vermelha, surge Josué, eles tomam posse da terra. Na terra o povo começa a reclamar, eles queriam alguma maneira de achar uma governança, o povo dos juízes. Nós vamos ver vários juízes e Deus fazendo pacto e aliança com esse povo. Depois do tempo dos juízes, o povo de Deus, que vestia camisa, precisava entender um pouco mais sobre a aliança e começa agora a pedir uma monarquia, um rei. Surge o rei Saul. Depois, 40 anos, o rei Davi. 40 anos depois, o rei Salomão. Salomão tem 2 filhos, Jeroboão, Roboão. Eles se dividem, 12 tribos, 10 para o norte, 10 para o sul. Norte com a Síria, o sul, cativeiro babilônico. E nós vamos ver Deus agindo nesses pactos na história da igreja. Nós chegamos a essa história 750 anos antes de Cristo nascer. E Deus queria mostrar para o seu povo que Ele era um Deus de encontro, e que todo encontro parte da cruz de Cristo, mesmo Jesus não tendo nascido, mas que o povo pudesse entender que Deus era tão fascinado, tão maluco, tão apaixonado pela sua criação, que Ele queria fazer um pacto, uma aliança, desde Adão e Eva, até chegar ao pacto da nova aliança do sangue de Jesus. Então Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, profeta, opa, Deus, fala. Imagina Deus chegando para você aqui hoje, chamando você pelo nome. Fulano, Oséias, eu tenho uma coisa para te falar hoje, meu irmão. Opa, aleluia! É porque tenho separado uma mulher para ti, meu irmão. Meu irmão, quantos aqui não queriam receber essa palavra aqui? Cadê os solteiros aqui na casa? Levanta a mão e faz um aleluia aí. Meu irmão, Deus chegou para Oséias e falou: Oséias, eu quero que através de você o povo entenda a diferença de um pacto, de uma aliança, para simplesmente o povo ter replicado algumas coisas que não tem me agradado. O povo não tem entendido que eu quero um relacionamento sério. E através de você eu quero fazer algo para que o povo entenda o que significa um pacto, uma aliança. E eu tenho uma mulher para você. Oh Deus, até que enfim, aleluia, Deus, manda Jeová. Eu recebo, papai. Então, Oséias, você vai casar com Gomer. Deus, é porque eu conheço a maioria das pessoas aqui, eu só conheço uma pessoa com esse nome que é a prostituta. Qual é a outra que eu não conheço? Não, Oséias, é isso mesmo, cara. Eu quero explicar, através de você, para o meu povo, que eu sou um Deus de aliança, e eu quero usar a sua vida para que o povo entenda o que significa um pacto, um compromisso sério. Eu quero que esse povo tenha encontro comigo, com Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Israel, através da compreensão do que eu vou fazer através da sua vida. Não, eu sei, Deus, mas espera aí. Você está falando sério da prostituta? Isso, filho. Já viu como a gente ora e canta aqui: Senhor, faça a vontade tua na minha vida? E quando a vontade não é feita da nossa forma, a vontade, ela vai
de encontro com aquilo que a gente esperava, a gente começa a questionar: Deus, por que você fez isso? Só que a gente ora: Deus, faça a tua vontade na nossa vida. E aí, nessa hora, Osés fala assim: beleza, Deus, mas só para você entender um pouco do contexto, um profeta no Velho Testamento não era simplesmente um cara que era conhecido na igreja. Um profeta era um cara que era conhecido politicamente falando. O povo sabia quem era Oséias. O povo sabia que aquele cara era representante de Deus naquele vilarejo, naquele lugar. O povo de Israel sabia que era aquele homem. E imagina agora Deus chamando aquele cara para ser esposo de uma prostituta. E Oséias vai lá e se casa. Senhor, se essa é a tua vontade, eu não estou entendendo, mas se é isso, eu vou me casar. Oséias se casa. Nós lemos aqui. Oséias tem 3 filhos. Que história linda. A história poderia acabar aqui. Um homem de Deus que se casou com uma prostituta, que teve 3 filhos. Mas agora acontece algo. A sua esposa o deixa. Que a Bíblia diz no capítulo 2, capítulo 3, que ela voltou. E ela voltou para onde ela estava, no prostíbulo, deitado com outro homem. Imagina aqui. Quantos de nós aqui não estamos travados na nossa vida porque a gente acha que o que o outro fez é indesculpável diante de Deus, e se alguém tem culpa é o outro, então eu não vou tomar a atitude para perdoar porque a culpa não é minha. E aí Deus fala assim: Oséias, sua esposa está lá, cara. Deus, espera aí, Deus, eu casei com uma prostituta, eu tive 3 filhos, você sabe como é difícil? Eu não sei como é que era, se chama madeira na época. Eu sou pai de um menino com 1 ano e 6 meses. E quando chora na madrugada, 3 horas da manhã, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. E quando acorda às 5 horas, você está assim, com aquele sono, entra no quarto: papai, e você fala: meu filho, menos filho, calma. É desesperado. Imagina um homem com 3 filhos. O cara casou, agora tem 3 filhos, vai embora. E Deus fala assim: olha, eu quero mostrar para o meu povo a diferença de uma aliança, de um relacionamento sério, ou simplesmente fazer parte. Ter algumas paixões, se arrepiar de vez em quando. Eu quero usar você nesse encontro comigo e no encontro que você agora vai ser o reflexo do que o povo de Israel precisa entender, que eu sou um Deus de pacto, de aliança. Vai atrás agora, vai atrás da sua esposa. E ele chega lá no prostíbulo. Nós lemos o capítulo 3 aqui. Eu imagino, velho, o quão constrangedor foi. O Zé chegando lá no prostíbulo, batendo naquela porta, abriu: boa noite, o profeta Oséias, o cara: profeta, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando a minha esposa. Não, Oséias, ela não está nesse quarto hoje, não. Deus, desculpa, a minha esposa Gomer está por aqui? Ô, profeta, amor, a Bíblia diz que ela estava deitada com outro homem. Já imaginou a sua reação? Senhor, a culpa não é minha, o Senhor está vendo? E teu fogo possa consumir essa desgraçada, eu vou embora. Deus queria mostrar para o povo de Israel o que significava uma aliança, um pacto. Oséias foi lá e compra o que já era seu por 180 gramas de prata e um barril de cevada. Aí você fala: a Bíblia é meio estranha. E sabe o que significa prata no Velho Testamento? Redenção. Você sabe o que significa cevada no Velho Testamento? Humanidade. Eu creio piamente que toda a Bíblia é inspirada por Deus e tudo aponta para Jesus Cristo e a sua graça. A figura de Oséias aqui é a figura de quem? Alguém que redimiu a humanidade com seu próprio sangue, mesmo não tendo culpa. Oséias, mesmo não sendo a sua culpa, eu estou te comprando de volta
porque eu fiz uma aliança com você. E mesmo você sendo a culpada, não importa, porque eu te amo. E quando eu me comprometi com a aliança, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou te abandonar. Eu estou te comprando com sangue que foi vertido naquela cruz para te salvar. Gomer, ele compra a sua própria esposa, porque Deus queria mostrar através da figura do profeta Oséias, que nós somos representantes. O único motivo pelo qual você não foi arrebatado quando você se converteu, é porque você se torna um representante de Jesus aqui na terra, ponto final. Nós somos os pés, as mãos de Jesus. Apocalipse capítulo 2 fala que nós somos sacerdotes. Sacerdote significa representante legal de uma religião. O pastor acabou de falar aqui, se nós fizéssemos a nossa parte, se as igrejas fizessem a nossa parte, meu irmão, o mundo precisa de amor, de abraço, de perdão. Se nós queremos encontros com Deus, que nós possamos ser as pessoas que vão gerar esses encontros, mesmo não tendo, às vezes, força, e nós temos várias desculpas para dar, mas não importa, porque se um dia alguém olhou para nós, mesmo nós sendo os culpados, e falou assim, eu te amo, do jeito que você é, e o meu sangue foi vertido naquela cruz para te salvar, nós precisamos fazer o mesmo. O problema não é seu, não importa. E aí, Oséias foi lá e recomprou a sua esposa por 180 gramas de prata e um barril de cevada. Você sabe onde parte essa ideia de aliança? Deus faz uma aliança, um pacto com Adão, depois ele faz um pacto com Noé, um pacto com Moisés, ele faz um pacto com Davi, até o que nós conhecemos como o pacto da nova aliança do sangue de Jesus. A cruz de Cristo, ela nos trouxe uma libertação, ela tirou um peso, aquela cruz era nossa, e Jesus foi tratado como nós mereceríamos, e nós somos tratados hoje como Jesus merecia. Por isso que nós somos livres, que nós não somos, a gente não é consumado, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e nós temos liberdade, porque se nós fôssemos tratados de acordo com aquilo que a gente merece, pelos nossos pecados, ninguém estaria aqui, meu irmão. Mas o sangue já foi vertido. E sabe onde parte essa ideia de aliança, de graça, de olhar para alguma pessoa e falar assim, eu te perdoo mesmo você não merecendo? O versículo que apresenta Jesus na Bíblia, o versículo que antecede todos os milagres de Jesus na Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória, glória como unigênito do Pai, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e termina aquele versículo dizendo assim, cheio de graça e de verdade. Esse final aqui, é a maior apresentação de Jesus, e que eu queria que a gente entendesse isso antes de sair daqui. Porque quando fala que nós somos justificados, é por causa dessa graça, dessa verdade. Por que esse versículo é importante para entender todo o contexto da Bíblia, inclusive essa história de Oséias? Por quê? Jesus, e esse versículo antecede todos os milagres de Jesus. Capítulo 2 de João, transformação da água em vinho, em Caná da Galileia. Lembra do casamento? Acabou o vinho. Vamos parar para pensar. Humanamente falando, o que Jesus tinha a ver numa festa que ele nem conhecia quem era? Acabou o vinho. Humanamente falando, irmão, nada. Isso é verdade? É verdade, mas presta atenção. Jesus, ele nunca enxergou uma verdade desacompanhada da graça. Verdade e graça. Eu não sei como é que aqui em Fortaleza, mas lá em Recife, casamento de crente, na hora dos docinhos, se você não pegar o docinho, em 45 segundos você fica sem. Aqui é assim não. E a pessoa fica, tudo bem. É minha namorada, está lá na mesa esperando, minha avó. E o cara arruma toda a família para arrumar desculpa, porque ele vai enchendo a camisa dele e bolso de coisa. Tudo pecador, miserável, mentiroso. E aí acaba o docinho, começa. Foi pouco doce, né, amiga? Mas é verdade que acabou o doce? É verdade. Jesus Cristo nunca enxergou uma verdade desacompanhada de graça. Capítulo 3 de João, encontro com um cara chamado Nicodemos. Um cara que, humanamente falando, se ele estivesse aqui hoje, ele seria expulso talvez da igreja. Não seria porque essa igreja é muito amorosa, mas é um cara que todo mundo aqui odiaria. É verdade que Jesus conhecia toda a podridão dele? Verdade. Mas Jesus nunca enxergou uma verdade desacompanhada da graça.
Aí, você começa a entender um pouco melhor. Gomer, aquela prostituta, ela merecia perdão o que ela fez? O que ela fez, humanamente falando, ridículo. Eu tirei ela da rua, ela era prostituta. Eu casei, tive 3 filhos. Ela me deixou, fui no prostíbulo, estava com outro homem. Eu busquei. Sabe quem é Osés nessa história? É a figura clara de Jesus. Sabe quem é Gomer, prostituta? Eu e você. Nós prometemos, meu irmão, tanta coisa e nós quebramos. Graças a Deus que Jesus Cristo olhou para nós e sabe da nossa podridão. É verdade, mas Jesus nunca olhou para nós só com verdade. É uma verdade acompanhada de graça. Aí, o Luquinhas, ele sabe disso. Primeira vez que eu preguei no Conexão, a conferência, eu falei isso no Natal. E falei isso aqui em Fortaleza, na primeira Conexão. Lucas, como é que é a conexão? Cara, fica à vontade. Eu falei, conexão. Vamos pensar alguma coisa aqui, conexão. Conectar, religar. E o texto bíblico que nos ajudou a escolher o nome da nossa igreja, a Ponte, foi o texto bíblico que eu usei naquele conexão. Na segunda carta ao Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Assim como o Pai nos religou através de Jesus Cristo, Ele nos confiou o ministério da reconciliação, ou o ministério da conexão, ou o ministério da ponte. Assim como Jesus Cristo olhou para nós com verdade, com graça, e por causa de nós somos religados ao Pai, agora Paulo está falando que está no nosso colo o ministério de fazer o que Jesus Cristo fez por nós. Olhar para situações que são verdades e dói no nosso coração, mas não só com verdade agora, mas é com graça. E aí eu falei assim, vou falar sobre perdão. Porque tem um monte de gente que se acha indesculpável porque a culpa não foi sua. Só que ser pastor às vezes é muito fácil. Que a gente olha a palavra lá, a gente prega e tal. E aí eu achei naquela época que minha esposa foi dada pelo diabo, mas foi por Deus. Porque quando estava preparando aquela mensagem, a minha esposa chegou para mim e falou assim, Gui, você vai falar sobre perdão? Eu falei, vou, amor. Tem alguém que você precisa perdoar na sua vida? Eu falei assim, não. Claro que não. Porque eu nem cogitava e não gostava de pensar numa coisa que ninguém sabia. Nem meus pais, nem a minha esposa, ninguém. Meu pai era pastor no Mato Grosso durante 9 anos, a gente foi para Recife quando eu tinha 10 anos de idade. E dos 9 anos até 11 anos, eu fui abusado sexualmente por um homem. E quando eu falava de perdão, sabe aquela história assim, ó, isso aqui é passado, eu não gosto nem de mexer com isso. Isso aqui eu já esqueci. Minha esposa perguntou de novo, falou assim, Gui, você precisa perdoar alguém? Porque você vai falar sobre perdão em Fortaleza? Se você tiver alguém para perdoar, você precisa perdoar. Eu ficava assim, está amarrado desse diabo, em nome de Jesus, cala a boca. Porque tem coisa que a gente escuta que é tão forte, a gente não quer escutar. E eu lembro que eu saí de casa, entrei no carro, chorando, desesperado. E comecei a lembrar de tudo que aquele homem tinha feito comigo. Você que foi machucado, você que foi abusado, você que foi roubado. Nós somos e precisamos ser como a vida do profeta Oséias, a figura clara de quem é Jesus. Porque falar é muito fácil, agir como Jesus é muito difícil. Jesus, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Deus quer usar a sua desgraça, assim como foi a minha desgraça, como instrumento de graça para alcançar outros a entender o que é a graça de Deus. Deus quer usar a sua desgraça como instrumento de graça para alcançar a vida de alguém. Deus é o Deus de aliança. E assim como Ele te buscou, Ele quer buscar outras pessoas através de você. Você que agora está falando assim, meu irmão, por que eu vim para essa texto de encontro? Deus está falando comigo, eu não quero mexer nisso.
seja bem-vindo ao grupo. Aqueles que estão sofrendo agora para serem curados em nome de Jesus. Deus quer trabalhar na sua história, para que você um dia tenha coragem. E hoje eu conto isso, meu irmão, dizendo que eu sou livre, porque o sangue que me libertou na cruz foi o sangue que possibilitou, não porque eu sou bom, mas essa graça ser estendida através de mim. Esse homem hoje é um homem de Deus, que foi perdoado assim como eu fui perdoado. Deus é um Deus que quer restaurar pacto. Deus é um Deus, e você está aqui hoje talvez seja desigrejado, é um Deus que quer trazer você de volta para casa. Deus é um Deus que quer restaurar e quer que você entenda o poder que é de servir esse Deus que já venceu a morte. Aí você fala assim, mas cara, tem tantas religiões, por que essa religião aqui vocês falam que é a correta, que é a certa? Uma coisa que você tem que conceber, que Jesus, ele é um Jesus histórico, que ele existe, ele existiu. A outra coisa é que nós servimos a alguma coisa. Até você que talvez seja ateu, você não tem uma crença, você tem o seu Deus. É a sua dúvida, a sua inquietação. Todos nós servimos a alguma coisa. O Bob Dylan diz isso numa dessas frases, we all must serve something. Se o Bob Dylan disse, então é verdade. Todos nós servimos a alguma coisa. E nessa busca para restauração, para buscar esse encontro, para reatar pactos que foram quebrados, eu queria que você entendesse que a grande diferença nossa, da nossa fé, da nossa crença, é porque a crise que esse mundo está vivendo, é porque nós estamos vivendo uma crise de identidade muito grande. E talvez você tenha buscado alegria, talvez tenha buscado dinheiro, solução dos seus problemas, porque você está achando que nós estamos vivendo aqui, e você tem que viver com maior intensidade para alcançar a solução para os seus problemas, porque você tem saudade de casa. O que eu quero dizer com isso? Muita gente vai dizer aí que nós somos seres humanos e temos nós temos uma experiência sobrenatural. Meu irmão, nós somos seres sobrenaturais com experiência humana muito curta aqui. E aí, a crise da humanidade, a saudade, a depressão, é porque o mundo quer encontrar em casa, e no caso, acham que nesse mundo é o lugar de se encontrar paz e felicidade. E o que nós percebemos é que cada vez mais nós vamos buscando coisa, nós não vamos conseguindo suprir a nossa necessidade, porque nós temos uma carência de algo que é eterno. Nós não conseguimos suprir as coisas que o mundo nos oferece, porque nós não somos feitos para esse mundo. E assim como nós estamos nós não estamos em casa, aí Jesus Cristo, por causa desse encontro, desse pacto, dessa aliança, Ele deixa o céu e vem morar na terra. E nessa terra, diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, que as aves tinham seus ninhos, as raposas tinham suas tocas, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Para que a gente fosse trazido de volta para casa, o próprio Jesus foi crucificado lá de fora dos portões de Jerusalém, porque ele não tinha moradia. Para que Jesus tinha que morrer? Para que Jesus tinha que sair do céu? Para que Jesus tinha que fazer isso tudo? Para que nós tivéssemos a noção que a única maneira da gente encontrar caminho de volta para casa é através de Jesus Cristo. A única forma de você encontrar salvação, que você pode encontrar remissão dos seus pecados, é através de Jesus Cristo. A única forma de você encontrar, eu estou perdido, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que o mundo vai oferecer, mas eu não encontro felicidade. Por quê? Você acha que o mundo é sua casa. Não é. Você é cidadão do céu, e nesses encontros, nesse pacto, Jesus quer usar a sua vida para transformar a vida do próximo. Deus quer que você agora seja um sinalizador para que pessoas encontrem o caminho de volta para casa, e esse caminho se chama Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Mas por que essa loucura toda? Por que nós cremos que isso pode acontecer? Eu não sei pregar direito. Francisco de Assis, em uma das suas frases, ele diz: pregue se preciso, use palavras. Mas nós cremos piamente que a grande diferença do Evangelho, da cruz, para qualquer outra religião, é a seguinte: se você for 623 a.C., numa região que na verdade tem 13 lugares, onde eles acreditam que Jesus Cristo que Buda
um deus de uma religião, ele morreu e o seu corpo foi enterrado em 13 locais em uma região no sul da China. E lá nessa região que o pessoal vai lá, eu tive a experiência de passar perto e ter uma ligação muito forte na viagem que eu fiz agora para a Ásia. E nesse local, as pessoas fazem reverência. Eles têm um incenso que é do tamanho de um cabo de vassoura, eles colocam lá e eles ficam quietos, eles ficam orando, eles ficam fazendo as suas orações, tentando transcender, para tentar ter alguma experiência com aquele Deus que morreu e está enterrado naquele lugar. Buscam de alguma forma um encontro com esse Deus que foi enterrado ali. 623 a.C. Você viaja pela história. E agora 648 depois de Cristo, um homem que diz ter encontrado Deus num morro chamado Morro Hira, um tal de Maomé. Deus fala: olha, as religiões estão corrompidas, eu preciso agora ditar a coisa, vai escrevendo aí, e você vai escrever um tal de Alcorão. E aquele cara começa a escrever uma das religiões que mais cresce na terra. E se você for em Medina, na Arábia Saudita, eles têm uma estrutura, tudo de granito, de mármore, a coisa mais linda. Eles vestem roupa branca e eles acreditam que naquele espaço o rei, o Deus daquela religião foi enterrado. E aí eles fazem 5, 10, no Ramadã eles não comem, porque eles reverenciam o corpo de Maomé, está ali. E ali é um momento de muita reflexão, de sofrimento, de choro, porque eles querem se encontrar, eles querem ter algum tipo de ligação com aquele Deus. O seu corpo foi enterrado naquele lugar. 1868, Paris, na França. Fui lá, fui visitar um cemitério, vê que coisa legal. E lá, em uma das tumbas mais bonitas que tem lá, um cara chamado Allan Kardec foi enterrado ali. E é lotado de gente, velas. Conversei com a pessoa lá, falou assim: não, eu perdi um cachorro que eu tinha. O outro perdeu a esposa. E ali eles ficam tentando a conexão com o além. Eles estão perto ali daquele cara que foi quase um Deus para aquela religião, naquele cemitério em Paris, na França. E ali é um momento de muita calma, de tentar conexão com outro mundo, porque ali está enterrado o Deus daquela religião. Eles buscam algum tipo de encontro, de saciar a sede da sua alma naquele local. Há 2000 anos atrás, levaram um tal de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se dizia o rei dos judeus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mataram naquela cruz, o crucificaram. Ele foi torturado, porque ele lembrava dos nossos pecados com verdade, mas com graça. Ele sabia que, de alguma forma, o encontro que estava com problemas deveria ser solucionado de uma vez por todas. E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Jesus foi morto, foi tirado, foi colocado em um túmulo. E se eu e você fomos lá hoje, ao invés da gente olhar para aquilo e começar a chorar e tentar uma conexão com o nosso Deus, nós não precisamos chorar. Ao invés de chorar, de ficar desesperado, o encontro da cruz já aconteceu. Ao invés de ficar a espernear, nós podemos pular de alegria, nós podemos gritar, nós podemos celebrar, porque o nosso Deus vive, porque é o Jesus de Nazaré